Esse é um relato real. Não é lenda. Não é história inventada da internet. Isso aconteceu em Taió, Santa Catarina, há cerca de 8 anos atrás, e ficou guardado em silêncio por muito tempo. Porque quem viveu isso tinha medo de não ser acreditado. Naquela época, minha sogra enfrentava uma fase extremamente difícil da vida. Ela estava com câncer em estado avançado. O tratamento já não surtia mais efeito. O corpo estava fraco e ela permanecia acamada, dependendo de cuidados constantes. A casa era simples, mas o clima dentro dela era pesado. Quem já conviveu com alguém muito doente sabe. O silêncio fica diferente. O ar parece parado. É como se algo invisível estivesse sempre ali, observando. Todos os dias, sem exceção, o tio do meu marido, cunhado dela, vinha por volta do meio-dia trazer o almoço. Era uma rotina, sempre o mesmo horário, sempre o mesmo caminho. Ele chegava, deixava comida, conversava pouco e ia embora. Nada fora do normal. Até aquele dia, era um dia comum. Nenhum pressentimento, nenhum aviso. O sol estava como sempre, e ele seguiu a rotina de todos os outros dias. Quando chegou com o carro e entrou na garagem da casa, algo imediatamente chamou sua atenção. Ele não estava sozinho. Bem na entrada da porta, parado, imóvel, estava um senhor. Ele estranhou na hora. Não esperava visitas. Não havia ninguém avisado. Por um instante, pensou que fosse algum conhecido da família. Mas havia algo estranho naquele homem. Ele não falava. Apenas observava. À medida que ele foi se aproximando, sentiu um arrepio subir pelo corpo. O coração começou a bater mais rápido. Aquela sensação ruim, difícil de explicar. Então veio o choque. Ele reconheceu o rosto. Era o pai da minha sogra. O sogro dele. Um homem que havia falecido cerca de 4 anos antes. Não era uma sombra. Não era um vulto. Não era uma lembrança da mente. Era um homem ali, em pé, com aparência tranquila. Roupa simples, como se estivesse exatamente onde deveria estar. O tempo pareceu parar. Ele ficou paralisado. A mente tentando entender o que os olhos estavam vendo. O medo misturado com respeito, e sem saber o que fazer, quase por instinto. Ele pediu licença em voz baixa. Sim, ele pediu licença. Desviou o olhar, entrou na casa, deixou o almoço sobre a mesa e saiu rapidamente. Ele não olhou para trás, ele não contou para ninguém, não comentou com a família, não falou nem com a própria esposa. Guardou aquilo para si. Depois daquele dia, nunca mais viu aquele senhor. Exatamente uma semana depois, minha sogra faleceu. A morte foi tranquila, mas deixou a casa ainda mais silenciosa. E foi só então que aquela cena começou a ganhar um significado assustador. Mesmo assim, o tio do meu marido continuou em silêncio. Os dias passaram, os meses passaram, os anos passaram. Foram 3 anos guardando aquela imagem na memória. 3 anos convivendo com aquela pergunta que não saía da cabeça. Por que ele estava ali? Ele tinha medo de contar, medo de não acreditarem. Medo de acharem que era imaginação, ou pior, medo de confirmar aquilo que ele já suspeitava no fundo do coração. Até que, um dia, ele decidiu contar. Reuniu a família, respirou fundo e relatou tudo exatamente como aconteceu. Quando terminou, disse algo que gelou todos que estavam ouvindo. Eu acho que o pai dela veio buscar ela. O silêncio tomou conta do ambiente. Ninguém duvidou, porque tudo fazia sentido demais. Ele não apareceu para assustar. Não falou nada. Não fez nenhum gesto estranho. Ele apenas estava ali, esperando. E uma semana depois, ela se foi. Muitas pessoas acreditam que, quando a morte se aproxima, alguém do outro lado vem buscar. Alguém da família. Alguém que já partiu. Depois desse acontecimento, ninguém daquela família duvida mais. Porque às vezes, o mais assustador não é o que aparece, é o motivo pelo qual aparece.